E quantas vezes planejamos algo parecendo de uma forma tão perfeita? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Olha, se eu fizer isso agora vai dar certo. Se eu fizer isso agora vai... Porque agora eu tomei esse cuidado com isso, vou fazer assim, dessa forma, desse jeito, dessa maneira. E esquecemos, por causa das horas que são dissolutas, de pararmos por algum tempo dessas horas e conversarmos com o nosso amigo Espírito Santo e perguntarmos para ele se realmente os meus planos, as minhas vontades, aquele jeito que eu estou fazendo é da maneira como deve ser, como não deve ser. E assim também viviam os discípulos de Cristo. Porque o ministério de Jesus, ele foi curto. O ministério de Jesus, ele foi 3 anos e meio aproximadamente na terra. Ele formou uma equipe e falou, agora vamos lá. E essa equipe também era formada por homens de várias categorias sociais, homens de várias culturas também sociais, homens sábios como o médico Lucas, mas homens bruscos, assim como Pedro. E Jesus, ele forma uma equipe de pessoas totalmente diferentes, e aí se forma a primeira comunidade. E uma comunidade, ela é feita de pessoas diferenciadas. E nós, seres humanos, temos as nossas manias, os nossos jeitos, nossos meios. E temos dificuldades de muitas vezes nos relacionarmos conosco mesmo. E para nos relacionarmos com uma comunidade, se torna muito difícil. E a vida de Jesus, formando uma equipe de 12 discípulos, foi difícil. Porque imagine só, um zelote, um radical judeu, um cobrador de impostos, que era judeu, que acharcava o próprio povo, chamado Mateus, um homem brusco, pesado em palavras, ignorante para te falar, chamado Pedro, um médico cheio de culturas, criado na Grécia, vindo agora para Roma, chamado Lucas. Homens de várias classes sociais diferentes, com criações diferentes. E eu sou pastor há muitos anos, e eu vejo relacionamentos como casamentos. Uma mulher, ela é criada de uma forma totalmente diferente, com manias diferentes, com os traumas diferentes da sua infância, criado com um pai diferente, de uma maneira totalmente diferente, que agora encontra um homem que teve uma criação totalmente diferente, com traumas diferentes, com manias diferentes, que agora eles se aproximam porque houve um flat, e aí houve uma química, e eles começam a formar um relacionamento. Só que dentro desse relacionamento há um choque. Um choque. Porque eu tenho que aceitar, e muitas vezes eu quero que seja da maneira, a minha mulher quer que seja da maneira dela. E aí há uma muitas vezes uma forma brusca dessas cobranças. Muitas vezes o marido não para escutar a mulher não para escutar o marido. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque eu quero falar de relacionamento agora nessa manhã. E relacionamento é algo que eu mais vejo aqui, porque nós vivemos dentro de uma comunidade.
E aqui a mesma comunidade que Jesus viveu, ele forma de pessoas diferentes, cada um com uma classe, cada um com um pensamento diferente, cada um com seus achismos diferentes. Podendo agora, a mesma forma, eu tenho que viver e aceitar aquela pessoa tem que viver e me aceitar, e não é dessa maneira. Chama-se relacionamento. E Jesus, mediante esse clima, onde um era chamado de o mais queridinho de Jesus, que inclinava a sua cabeça no ombro de Jesus, no peito de Jesus, chamado João, discípulo que Jesus dizia que mais amava. Aí vem Pedro, cheio das suas razões, dizendo seu tal, dizendo que nunca abandonaria Jesus. É aquele que puxa a espada, aquele que está sempre que nada, vamos matar, vamos pegar Jesus. É esse cara. Aí vem Lucas com sua cultura. Oh, glória a Deus, aleluia. E vem Mateus, cheio de manias, cheio de hábitos, corrupto, gosta de dinheiro, gosta das situações. Lucas, que traz o seu próprio povo, que acharca moedas, cobrando imposto do seu próprio povo. Tem Judas nesse meio. Tem um Zebulote nesse meio também, que é aquele radical judeu, que é contra todos, é o sindicalista da classe dos discípulos, é aquele que quer das coisas. Então você entende como é difícil se relacionar? E aí Jesus, vendo tudo isso e todas essas coisas, ele vai dizer só uma coisa. Ele vai dizer assim agora: filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo, vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo: para onde eu vou, vós não podereis ir. Mas preste atenção, para acabar com toda essa dificuldade de relacionamento, ele solta a máxima. Já havia as leis dadas no Sinai, através do Espírito Santo de Deus, através do poder de Deus, para Moisés, a tal lei, os 10 mandamentos, já foi intitulado, mas agora Jesus vai jogar mais um mandamento, porque ele vê a dificuldade de se relacionar, porque Jesus anda 3 anos e meio com esse povo, e ele está vendo um querendo ser mais que o outro, ele está vendo um cheio de manias, outro cheio de hábitos, um querendo dar glória a Deus, o outro querendo dar uma manipuladinha, o outro roubando a bolsa ali, é o cara que quer ficar só com o dinheiro que ajuda. Não, a bolsa fica comigo. Tá vendo Pedro dizer que nada, a pessoa cai, vem para isso e vinha, eu dou o tapa, embato e acabou. Então preste atenção, olha quantas pessoas diferentes, dá uma pesquisada assim, dá uma virada de pescoço você aí, olha só, ó, quantas pessoas diferentes. E aí Jesus é tremendo. Eu amo Jesus por causa disso. Ele vai falar assim, ó, reunido com seus discípulos. Ó, presta atenção, Jesus está na mesa. Ele está reunido com seus discípulos. Ele vai dizer assim, ó: agora eu dou um novo mandamento e vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu mesmo vos amei. Por que ele está dizendo ameis uns aos outros, assim como eu mesmo vos amei? Jesus era santo, Jesus era perfeito, Jesus morreu sem ter um pecado. O verbo se fez carne e habitou entre. Preste atenção, ele diz assim, ó: eu sou santo, eu sou perfeito, eu não tenho pecado, mas eu amei vocês, com todos os seus pecados, com todas as suas manias, com todos os seus jeitos. Você era bravo, eu te amei. Você era intelectual, Lucas, eu te amei. Você, Mateus, roubava seu próprio povo, mas eu te amei. Então, se eu vos amei, agora vocês vão amar uns aos outros.
E aí preste atenção. E para dar glória a Deus, e para dar aleluia, e para vir morar no céu, assim como eu estou preparando o caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Preste atenção. Da mesma maneira assim que eu vos amei, dessa maneira também tenhais amor um para com os outros. E aí vem a máxima dele aí. E preste atenção. E através desse testemunho, quem sabe o que é testemunho aqui? Testemunho não é o que eu falo aqui, não é o que eu prego aqui. Aqui não quer dizer porcaria nenhuma. Para você que prega bonito, para você que é intelectual, para você que conhece a Bíblia, porque eu também sou teólogo, sou bacharelado em teologia, faço conselho brasileiro de teologia, e daí, dane-se tudo isso. E daí? Dane-se. Porque aí Jesus vai e diz assim, e através desse testemunho, não é através do que você faz aqui, através do que você vive, preste atenção, através do seu testemunho não é o que eu falo, testemunho é aquilo que eu vivo. Preste atenção, testemunho não é o que eu falo, não adianta eu vir com uma mensagem bonita, bem elaborada, porque isso também eu sei fazer. Mas é através daquilo que eu vivo no meu dia a dia. Preste atenção, através desse testemunho, todos, não é alguns, todos, a minha mulher, o meu filho, o meu amigo, o meu discípulo, a minha vizinha, o meu vizinho, através do meu testemunho, todos vão reconhecer que de verdade vós sois o meu verdadeiro discípulo. Se eu me relacionar bem com meu amigo, se eu me relacionar bem com meu evangelista, se eu me relacionar bem com ela, se eu me relacionar bem com o Luciano, cheio dos defeitos dele, cheio dos apontamentos dele, se eu me relacionar bem com a minha esposa, se eu me relacionar bem com meu amigo, se eu perdoar, se eu amar, se eu aceitar, se eu entender, assim como Jesus me entendeu quando eu estava lá no quarto de pensão usando droga. Quando eu estava lá no quarto de pensão, cheirando cocaína. Quando ninguém queria me olhar, quando ninguém queria me ver. Quando eu não andava de sapatinho bonito não, mas quando eu andava com uma havaiana, com um prego embaixo dele, para não soltar o meu chinelo. Assim como ele me amou daquela maneira, sujo, fedido, eu tenho que amar aquele que está aqui, aquele que está colar, e aquelas pessoas têm que dizer assim, olha, eu vejo nele o testemunho de amor, então eu vendo nele o testemunho de amor, todos vão reconhecer que eu sou verdadeiramente discípulo de Cristo. Sabe por que eu estou falando isso? Para fechar a Bíblia. Porque eu sou todo errado. Todo errado. Sou esquisito, fora do padrão, todo errado. Brinco, falho, sou extrovertido. Mas dentro do meu coração, dentro de mim, que o que mancha o homem é o que sai de dentro. Dentro de mim, Jesus, não é você que está me assistindo, não é você que está aqui, Jesus, Ele sabe que de verdade, todo o meu coração, todo o meu ser, adora e louva a Deus, todo o meu coração é de Jesus. E se eu amo Jesus, eu tenho que cumprir a máxima de Jesus, amando todas as pessoas, amando aquele que briga, amando aquele que está usando droga, amando aquele que está bebendo, amando aquele que é extrovertido, amando aquele que é introvertido, amando aquele que está sujo, que está fedendo. Porque só amando eu vou aprender a me aceitar, porque eu me amo. E quando eu me aceito, eu aprendo a aceitar todas as pessoas, amando cada um com as suas qualidades
defeito. E foi isso que Jesus disse: eu amo vocês e amei vocês com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos. E amando vocês, agora eu deixo para vocês a mesma: ame-se uns aos outros, assim como eu vos amei, com qualidades e defeitos. E amando uns aos outros, com todas as qualidades e defeitos, eu também vos amarei, e todos vão reconhecer que vocês são meus verdadeiros discípulos. Amém? Quem quiser